Vocês falam paz do Senhor, paz sobrenatural. Paz do Senhor para vocês. Amém? Quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu só ver a tradução que o irmão disse que tem lá atrás. NVT, né? Está em Apocalipse, capítulo 2. Pode ser. Apocalipse, capítulo 2. E eu estava orando na quarta-feira, lá na intercessão. E o Senhor, Ele dirigiu meu coração para este versículo. Nós, naturalmente, quando comemos, nos alimentamos, nós nos saciamos e não temos mais fome, é ou não é? Aí se alguém quiser te dar, pode dar o teu prato favorito, você fala, não quero, porque eu já estou satisfeito. Mas na presença de Deus não, quanto mais nós comemos, mais fome nós temos. E eu vim aqui com o intuito de gerar essa fome. Meu desenho que Deus tem para minha vida é compartilhar o coração de Deus com você. E eu pergunto para você, você tem compartilhado o seu coração com o Senhor? Você tem compartilhado o seu coração com o seu Pai? Sim? Sim, igreja? Sim? Por favor, digam sim. Mas eu pergunto para você, e quanto tempo faz que você não pergunta para Deus o que o Senhor quer compartilhar comigo? Existe uma dor no coração do Pai, e essa dor é de compartilhar o que há dentro do coração dele. E o Senhor me levou a essa palavra na quarta-feira e eu quero compartilhar com você. Apocalipse capítulo 2 e o versículo é o 4. Nós vamos ler uma tradução diferente, NVT. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Tirarei a presença de vocês. Eu não sei se aqui em Assis ainda não tive tempo de conversar com os pastores, mas eu pergunto para você, igreja. A palavra de Deus diz que a casa do Senhor será chamada casa de oração. E eu pergunto, teu coração tem estado disposto a buscar essa presença? Ou nós precisamos ser imediatistas? Deus precisa falar com a gente no tempo que a gente tem disponível, seja na quinta, seja na terça, seja no domingo. Deus tem 1h30, 2 horas para falar conosco no domingo. E se Deus quer compartilhar o coração dele e ele precisa da tua amizade, ele tem tua amizade? Ele tem tua amizade? Há uma promessa que dentro de 100 anos, em 1904, se eu não me engano, aconteceu o avivamento na rua Azusa. E há uma promessa que viria um avivamento maior. Nós estamos nesse espaço de tempo, nessa janela de tempo, que há um avivamento maior para vir. Eu não sei se você sabe a história de Azusa, mas quando Deus se manifestava, quando a névoa de Deus pairava sobre a igreja, era densa, as crianças brincavam entre essa névoa. Pessoas que tinham falhas em suas bocas, tinham dentes que nasciam. Pessoas que chegavam com artrite reumatoide, tinham os ossos que começavam a estralar e elas eram curadas. Cegos, aleijados, pessoas de todo o mundo vinham até Azusa para ser curado, para receber o poder de Deus. Missionários não iam para outro lugar senão ir primeiro para Azusa, receber essa unção para poder ir aos campos missionários. E se eu falasse para você que Deus quer achar uma casa para morar em Assis? Ele tem o seu coração. E se eu falasse para você que a igreja que o Senhor está planejando, ela não tem chave, porque ela fica aberta dia e noite e dia. Aqui em Apocalipse fala: contudo, tenho contra vocês uma queixa.
Você abandonou o amor que tinha no princípio. Quando nós lemos na tradução ARC, nós lemos assim: você tem deixado o primeiro amor. E nós não nos impactamos porque nós não saímos da igreja. Nós estamos aqui. Mas se eu falasse para você que tudo isso que aconteceu é só um fragmento do que Deus quer fazer, que Deus tem muito mais para fazer, tem muito mais para liberar, mas precisa ver, para ver o verdadeiro avivamento, precisa haver arrependimento. E quando o Senhor nos leva a arrepender, nós começamos a lembrar de tantas coisas que nós fazemos. Quantas e quantas vezes nós fomos ao culto, cansados, sobrecarregados, pensando que amanhã é segunda-feira, que temos coisas para fazer, que nós temos problema para resolver, temos que ligar para o cliente, nós temos que ir para a escola, temos horário, e Deus tem que se encaixar na nossa agenda. E eu vou falar para você, a partir do momento que você quiser viver esse primeiro amor, aquele amor que você chegou na igreja e você falou assim: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer, fala comigo, faz em mim a tua vontade. A partir de agora eu não quero viver mais para mim, eu já errei, eu já pequei, eu já fiz tudo que eu queria e me decepcionei, mas agora eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Se nós caminharmos como igreja, como povo de Deus, nesse sentido, o que Deus vai fazer? Porque hoje Jesus não está aqui na terra, mas nós somos embaixadores seus. Aonde você vai, no teu trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que você vá, Jesus está indo com você. Só que isso está adormecido dentro de nós. Nós precisamos despertar. E o Senhor, Ele dizia: eis que eu tenho uma coisa contra a igreja, elas têm deixado o amor do princípio. Você lembra quando você, talvez já casado, ou que você namora, quando você encontrou a primeira vez a tua preciosidade, a tua namorada, o teu namorado, o teu esposo, você não via a hora de ver, fala: ai, é a pessoa mais linda que existe. Nós precisamos estar assim na presença de Deus. Eu vou para a casa do Senhor e o que Ele vai fazer hoje? Eu não quero pensar no horário, eu não quero pensar que tem que acabar tal hora. Eu quero tudo aquilo que Ele pode me dar. Porque quando você está apaixonado, você não vê a hora. Eu não vejo a hora de ver o meu amado, a minha amada. E o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, igreja. O Senhor está nos chamando. Está nos chamando porque Ele quer manifestar coisas grandes. E não será entre os grandes apóstolos somente, será entre nós que Deus vai fazer as coisas grandes. Deus quer contar comigo, com você, sim, na nossa vida simples, no nosso cotidiano. Deus quer fazer algo tremendo. A palavra de Deus fala que nós somos a alegria do Senhor. Quando Ele ora ao Pai, Ele diz para que nos livre do mal e que Ele estará conosco todo o tempo. A palavra vai contar, a história vai contar que em Azusa as pessoas, elas não tinham, elas iam a hora que elas podiam e elas ficavam, elas se deixavam ficar. Mas lendo também sobre a história de Azusa, houve outros que disseram: nós estamos cansados, precisamos voltar à antiga rotina, nós precisamos de horário para fechar a igreja. E eles começaram a expulsar a presença de Deus, e depois expulsaram o Espírito Santo. E eu estou falando para você que Deus vem buscar um povo remanescente, um povo que está avivado, um povo que é uma noiva, que se prepara para um noivo. Ela não está dormindo, ela está ali vestida, ela está com as suas lamparinas acesas, ela está pronta. A hora que Ele vier, até que o Senhor venha, eu vou estar clamando. Até que o Senhor venha, eu vou estar adorando. Até que o Senhor venha, eu vou estar aqui gastando a minha vida. E às vezes você fala assim: mas isso não tem a ver comigo. Tem muito a ver.
Porque Deus está te chamando. O Senhor está te chamando. Em Azusa, pessoas passavam na frente do prédio e começavam a ligar por bombeiro, porque vinham chamas de 15 metros, dizendo: a igreja está pegando fogo. Mas era a presença de Deus naquele lugar. As pessoas passavam, não nessa rua, na outra, e elas falavam: eu preciso ir para lá porque eu estou sendo atraída. Somos nós que atrairíamos a presença do Senhor para este lugar. Qual a tua expectativa? Qual a tua expectativa? O que Deus quer fazer? O que Deus pode usar da tua vida para fazer? Aumente as expectativas, porque Deus quer usar a tua vida. Aumente as expectativas, porque Deus quer fazer algo extraordinário no Brasil. No Brasil. E vai ser conosco. Mas quanto você está disposto a deixar de lado da tua rotina? Ou Deus tem que se encaixar na tua agenda? E eu vou dizer, se você está nesse negócio que Deus tem que se encaixar na tua agenda, Ele vai começar a bagunçar a tua agenda. Ele vai rasgar as páginas da tua agenda. Porque o que Deus quer fazer é algo extraordinário. Eu quero viver. Eu não quero só viver saudosista, porque lá em Azusa acontecia, uma irmã vinha com um pano na boca de quem tinha dente podre, passava o pano, saía toda a sujeira, toda a podridão do lenço, e os dentes ficavam brancos. Sobrenatural? Por que Deus não faz agora? E se eu falar para você que se nós tivermos fome, sede, Deus começa a fazer a partir de agora. Deus começa a fazer a partir de agora. Que haja liberdade. Que haja a liberdade do Senhor sobre essa casa. Que os filhos sejam apaixonados pelo Senhor. Que nós voltemos ao primeiro amor. Hoje nós dizemos: Senhor, abençoa a minha vida. Abre uma porta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre. E nós não perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer usar a minha vida? O que o Senhor quer que eu saia hoje para trabalhar? E com quem que o Senhor quer que eu fale? Se coloque à disposição. Deus não usa somente desocupados. Às vezes a gente fala assim: mas o pastor tem tempo. O profeta tem tempo. Ele que fale. É Deus que use eles. Deus usa os disponíveis. Disponíveis. Você está disponível? Está disponível? Tem certeza? Então que Deus comece a te usar. Que Deus comece a te usar. Que Ele comece a incomodar. Foi cantado aqui no começo que existiam pessoas que ainda têm fome, que ainda têm sede, que ainda têm lenha para queimar. A irmã Lívia leu aqui que todo dia era tirada a cinza. O que passou, passou. Hoje vamos continuar adorando, queimando incenso para o Senhor. Mas o fogo não devia o quê? Se apagar. E ele está se apagando entre os cultos, entre as situações. Diga, ele não vai mais se apagar. Não vai. Amém? Você pode ficar com essa palavra? Eu queria continuar, mas senão nós vamos sair daqui amanhã. É isso aí. Amém. Não vai faltar oportunidades. Profeta Johnny, vem cá, querido. Profeta Johnny é um rapaz que quando eu começava e quando eu fui em algumas escolas, eu via você lá, falei: rapaz, aquele cara, ele é diferente, ele tem algo ali. Mas é a presença de Deus sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Posso tirar esse? Posso? Já comecei a folgar já. Ai, Jesus, me segura. Paz sobrenatural. Amém. Amém. Feche teus olhos um pouquinho. Estecarrabaçu.
Esturreanda seca andarabás. Sinta o toque do Espírito. Sinta o toque do Espírito. Que os anjos que se movem conosco comecem a se mover sobre essa casa agora. Comecem a se mover sobre esta casa agora. Ramantu yerekase kadabama. Estekanda rabakadarabas. Seja tocado pelo Espírito. Está cantarababasuri cantaraba. Andréia, né? Andréia? Estekando que anda. Faça assim com a tua mão, Andréia. Diz o Senhor: tenho visto tua fidelidade. Tenho visto quanto se entrega. Tenho visto quanto estás disponível. E hoje o Senhor coloca uma espada nas tuas mãos. Porque subirá a lugares altos. Porque subirá como intercessão em lugares altos. E guerreará guerras. E antes dessas guerras se achegarem a esta casa, tu estarás lá. E eu declaro que um manto novo repousa sobre ti. Hoje, um manto profético subirá, a lugares, a níveis de guerra. Mas eu, Senhor, coloco espada e escudo sobre ti, Kendastormicanda. Começo a gerar algo novo no teu ventre. Começo a gerar algo novo no teu ventre. Começo a gerar algo novo no teu ventre. Eu troco as tuas sandálias de carava shoa, porque não parará, E esse manto hoje repousa sobre ti. Receba. Mais, Senhor. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Pastor e pastora, o Senhor me deu uma visão ontem. O Senhor me mostrou uma nuvem sobre essa casa. Eu vi uma nuvem, e essa nuvem estava carregada. Estava carregada. E o Senhor diz que está chegando o tempo, e não que eu e a profeta Vanessa sejamos alguém, mas o Senhor diz: vocês contribuirão sobre os céus de Assis. E em breve as águas cairão sobre este lugar. O Senhor está movendo, trazendo um manto profético muito pesado sobre vocês. Isso diz respeito ao teu destino, pastor Regis. O manto profético cairá sobre vocês, e não só sobre vocês, cairá sobre todos os filhos dessa casa. O Senhor diz: eu estou fazendo com que vocês entrem nesta nuvem, e todos profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e um mover sobrenatural da glória de Deus tomará esta casa, porque o verdadeiro mostrará o falso, e o falso tem que cair. E o falso tem que cair. Quando nós derrubamos o falso, pastor? Quando manifestamos o que é verdadeiro. Eu vejo forte isso, muito forte isso. E deixa eu pregar, porque senão eu não vou pregar. Está muito forte a presença de Deus aqui. Muito pesado. Aleluia. Eu
quero falar sobre a realidade de Deus para uma igreja profética. A realidade de Deus para uma igreja profética. A realidade de Deus para uma igreja profética, ela começa quando nós deixamos de olhar para aqueles que Deus colocou sobre nós como pessoas comuns. Porque quando nós temos uma visão terrena a respeito do outro, nós deixamos de usufruir daquilo que o outro carrega. Amém? Vocês lembram quando Jesus estava em Nazaré? Eu preciso falar isso, não está nem no esboço, mas o Espírito falou para mim, disse para mim falar isso. Eu não estou puxando a sardinha dos pastores não, tá? Porque eu sou pastor. É porque o Espírito diz. Quando Nazaré começou a olhar para Jesus como o filho de Maria, estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs. Esse é o menino Jesus que jogava bola. Esse é o menino Jesus comum. E agora quem ele pensa que ele é? E diz a Bíblia que poucos milagres em Nazaré foram feitos através de Jesus, com imposição de mãos, por causa da incredulidade deles. E Deus está tirando de nós a visão natural a respeito do outro, porque todos aqui carregam algo da parte de Deus. E o que é o profético nos dias de hoje não é como no Antigo Testamento, onde eu venho aqui para denunciar pecado de alguém, mas o profético é quando eu olho para o coração da irmã e eu vejo no Espírito qual é o destino que Deus tem para ela. E quando eu olho para o coração dela e vejo o destino que Deus tem, eu trago isso para fora através da palavra profética. E aí aquilo que está nela, que não agrada a Deus, será confrontado pelo quem Deus chamou ela para ser. E automaticamente ela abre mão daquilo que não agrada mais a Deus. Deus chamou o pastor Reginaldo e a pastora Tina como autoridade sobre essa casa. Deus os chamou. Eles não são o Regis e a Tina, que trabalha ali, que tem uma lojinha, ou uma lojona, não sei, não vi a loja dela. Mas Deus chamou eles com uma carga profética. E aqueles que se submeterem, comerão da mesa deles e participarão do que eles carregam. E Deus está expandindo o que eles carregam. E Deus está expandindo. E esta casa não suportará mais o que eles estão sendo expandidos para alcançar. E um lugar maior será necessário, porque Deus tem feito isso. E quando os filhos se submetem debaixo dessa autoridade que Deus tem colocado, você não perde nada em se submeter. Pelo contrário, Deus trará algo novo sobre ti, porque Ele exalta aqueles que se humilham e reconhecem o que o outro carrega. A realidade de uma igreja profética começa aqui, porque credes nos teus, não é no outro, não é no profeta do vizinho, não é no profeta Johnny que veio de lá de São Pedro, é nos teus profetas, e haverá prosperidade sobre tua casa. Lá em São Pedro a gente passa uma desonra sobrenatural. E sabe qual é a minha resposta? O problema deles, não estão recebendo da prosperidade que nosso manto carrega. Quem tem a perder são eles. E se tem um pecado que Deus abomina, é o pecado de rebelião e insubmissão. Aqui em Assis não tem essas coisas, só lá em São Pedro. A última que tinha, deu ruim para ela, porque Deus se manifesta em honra. Então nós começamos aqui, eu não ia falar isso, mas eu quero ir para a Bíblia com você. Eu gostaria que por favor abrisse para mim em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9.
nós precisamos nos apegar à realidade que Deus tem sobre nós, como igreja. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Deus não chamou você para ser um mendigo espiritual. Que é isso, mendigo espiritual? Aquele que fica dependendo de uma campanha para receber uma bênção. Aquele que fica dependendo de um voto para receber uma bênção. Aquele que fica pulando de igreja em igreja, procurando alguém que coloque a mão sobre a tua cabeça para ele receber algo. Essa pessoa se torna um pedinte espiritual, um mendigo. E o que mais tem hoje é isso. Por isso que há tantas igrejas, cada uma com um buffet diferente do outro. É ou não é? Porque a igreja não consegue se posicionar na realidade espiritual que Deus tem para ela. E quando a igreja se posiciona na realidade espiritual que Deus tem para ela, a bênção, ela não vai mais alcançar a bênção. Mas diz a Bíblia que as bênçãos a alcançarão, o alcançarão. E as bênçãos de Deus, elas te alcançarão, não você alcançará elas. Lá em São Pedro tem uma linguagem assim: onde você vai? Vou na igreja. Que tem lá? Vou lá receber minha bênção. Por acaso tem algum pai de santo que vai dar um passe aqui para você receber a bênção? As bênçãos me alcançarão. Eu vou lá porque eu faço parte de um corpo, e quando eu entro em comunhão com este corpo, diz a Bíblia, que 2 de vó ligar na terra será ligado no céu, e Deus se manifestará, não com bênção, mas a presença dele, aonde eu só possuo o que é necessário, porque quando a nuvem está no lugar, eu só pego o que eu preciso. Nós estamos aqui juntos para carregar esse lugar de uma realidade espiritual. E quando essa realidade espiritual ela chega no ambiente, os milagres começam a se manifestar. Aquilo que a profeta disse, Azusa, a presença de Deus era tão poderosa que as pessoas passavam na rua e eram tocadas. E eu profetizo que haverá uma unção tão violenta aqui, pastor, que as pessoas passarão aqui e cairão endemoniadas lá fora e serão trazidas para dentro. Eu profetizo que as pessoas, ao entrarem no portal dessa cidade, elas sentirão algo diferente, serão atraídas, porque a presença de Deus, ela atrai. E aqui no texto que eu não trouxe a Bíblia, que vergonha, meu Deus, aleluia. Vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, ou sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode pôr na outra tradução, tá? Normal, comum de vocês, tá bom? Então Deus nos chamou como nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Deus nos chamou como reis e sacerdotes, amém? Então o que é um povo eleito? É um povo que não foi elegido em uma eleição, aonde, como nós escolhemos presidentes, governadores, aonde pessoas elegem. Não, somos um povo eleito por Deus. Deus nos elegeu, Deus olhou para nós e confiou as tuas maravilhas, as suas virtudes a nós. A primeira pergunta que eu faço: o que você tem feito com aquilo que Deus confiou sobre você? Ele nos chamou para manifestar a tua maravilhosa luz. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou sobre nós? A Bíblia fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, sacerdotes e reis, amém? Sacerdotes
e reis. Para quê, pastor? Para manifestar as virtudes de Deus, para manifestar o que Deus é. Só que para manifestar o que Deus é, eu tenho que calar o meu eu. Eu tenho que deixar a minha opinião de lado. Eu tenho que deixar o que eu acho para fora. Não é? Eu vou falar algo para você, não sei se você já ouviu isso. Quando Deus chegou até, ou melhor, quando Satanás chegou até Adão e Eva, Deus disse assim para Eva: coma desse fruto, porque você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não é? E quando o diabo diz isso, ele não estava mentindo, porque Deus, ele precisa dar satisfação a respeito do que ele quer fazer? Não precisa. Deus, ele decide por si próprio, porque ele é eterno, ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para a humanidade, ele sabe todas as coisas. E quando Satanás falou para Eva: coma desse fruto e será como Deus, e ela comeu o fruto, e realmente agora ela deixou de fazer aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus desejava, para fazer segundo as tuas vontades, e ela passou a ser um Deus de si mesmo. E muitas pessoas, elas querem ser um Deus de si mesmos, tomar atitudes por si próprio. E aí o desenho de Deus, o plano original de Deus, que era Adão e Eva se colocar disponíveis ao Senhor e ouvir o que Ele desejava, o que Ele queria, foi quebrado ali. Mas a Bíblia fala que o último Adão, Jesus Cristo, veio para restaurar todas as coisas. E agora diz lá em João 3,8 que aquele que é nascido de Deus recebeu o Espírito, e ele não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem, nem o que ele vai fazer daqui a pouco, ou o que ele vai fazer amanhã, mas o Espírito de Deus o leva para lá, o leva para cá, porque ele não é mais Deus de si mesmo, agora ele tem um Deus entronizado nele, aonde ele obedece a esse Senhor. Então ser rei e sacerdote é o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 10, por favor. O que diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Venha o teu reino, se estabeleça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Rei é aquele que governa na terra, sacerdote é aquele que governa no céu, nos lugares altos. Então a Bíblia chamou a igreja para unir céus e terra. Você é o único ser vivo na terra que dentro de ti você tem o céu, que é o espírito, e a terra, que é o seu corpo. Então nós unimos céus e terra. Aonde, pastor? Na alma. Entenda o que eu vou dizer. Aonde estão as suas vontades? Na alma. Os desejos? Na alma. Os sentimentos? Na alma. E a alma, ela tem acesso ao corpo e ao nosso espírito, amém? Quando eu tenho uma alma enferma, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão sobre as pessoas, eu tenho resquícios do passado, coisas que fizeram comigo, e eu não consigo me livrar disso. Esta alma, ela perderá o governo do Espírito. E aí a pessoa, às vezes, ela é até um bom rei, ele governa aqui,
Ele faz aqui, mas sempre segundo a sua vontade. Então, a realidade de Deus para a igreja é que a nossa alma se renda ao Espírito. E quando a alma se rende ao Espírito, eu consigo trazer a realidade de Deus na terra. E eu consigo ser um sacerdote que recebe coisas de Deus, e a ser um rei que governa na terra, trazendo uma realidade do Espírito. Amém? Diga assim comigo: eu vou trazer a realidade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre as minhas finanças. Amém? Rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Como Adão, antes da queda, ele recebia de Deus as palavras de Deus, o destino, o nome dos animais, e ele vinha sobre a terra e reinava sobre a terra, dominava. Olha para a cara do cavalo. Tem cara de cavalo ou não tem? Não é? Você olha para o cavalo e fala, só podia chamar cavalo. É o destino. É o destino. Adão, ele trazia a realidade. Essa é a realidade de Deus para toda a igreja. Unir o céu e a terra. Mas eu não vim aqui falar somente da realidade de Deus para a igreja. Eu vim aqui falar para você da realidade de Deus para uma igreja profética. Você é profético? Amém? Você é profético? Você carrega a voz de Deus? Amém? Abre para mim em João capítulo 1, versículo 23. O que está escrito aí? Todo mundo junto, vai. Amém. Eu sou uma voz que clama aonde? No deserto. João Batista era uma voz. E certa vez, se você ler os versículos anteriores, eu não vou ler, chegam para João Batista e falam assim para ele: és tu Elias? És tu o Messias? Quem és tu? É um profeta que veio sobre nós? E a resposta dele é: eu sou uma voz que clama no deserto. E a mensagem que eu carrego é: endireitai-vos as vossas veredas. E por que ele fala isso? Porque lá em Isaías, quando profetizaram a respeito de João Batista, foi o que disseram a respeito dele: antes do Messias virá um homem, e ele andará pelo deserto comendo gafanhoto e mel, e ele é a voz que clama nesse deserto. Então João estava declarando o que Deus falou a respeito dele. E você não é o que as pessoas disseram toda a vida a teu respeito. Talvez teu pai olhou para você e falou: você é uma peste. Talvez sua mãe olhou para você e falou: você não vai dar nada, esse moleque só apronta, essa menina não tem jeito. Isso foram que pessoas que tinham uma realidade da terra falaram para você, porque eles não viram no Espírito quem Deus te chamou para ser. Então João diz: eu sou a voz que clama no deserto. Diga assim: eu sou uma voz que clama. Só que para eu ser uma voz que ecoa a voz de Deus, eu tenho que calar as vozes da minha alma. Porque talvez você não consegue transmitir a voz de Deus, você só consegue transmitir as feridas que estão no teu coração. Talvez você chega na igreja
Existem pessoas que chegam na igreja e elas começam a ver problema em tudo. E como um pastor a gente fica meio chateado. Só que a gente entende que a pessoa vê problema porque a alma dela está cheia de problema. Então hoje eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Só dentro de você. Para de olhar para o irmão. Olha para você. E pergunte para si mesmo: que voz eu tenho ecoado? Existem pessoas que todos os dias para ela é um dia de reclamações. Ela não se contenta com a casa, ela não se contenta com o salário, ela não se contenta com o esposo, com a esposa. Já trocou de esposa 3, 4 vezes, e ela sempre coloca o problema no outro, mas ela esquece que o problema é ela, porque a voz que ela ecoa é voz de uma pessoa que está doente, que está triste, que foi rejeitada a vida toda. Mas o profético vem exatamente para isso, para calar e arrancar de você estas vozes de dúvidas e colocar a voz de Deus dentro de ti, para que você enxergue para que fostes chamado. Essa voz da minha alma que clama e grita, dizendo tudo contra o desenho de Deus, ela precisa ser calada. João Batista, ele não falou nada demais, ele só disse: eu sou uma voz do Espírito que clama lá no deserto. Então Deus, Ele está trazendo uma voz dentro de ti, uma voz de poder, uma voz de identidade, aonde você saberá quem você é no Espírito. Talvez você diga: pastor, eu já tenho aí 70 anos e não dá mais tempo. Dá tempo, porque Abraão foi gerar um filho quando tinha 99 anos, contra a expectativa do mundo, contra a realidade da terra, contra tudo. Aquele corpo que estava mortificado recebeu o Espírito, recebeu uma voz, e ele passou a gerar. Então Deus te chamou para gerar. Não importa qual situação você está vivendo, não importa o quão contrária é a sua vida, ou quantas pessoas te apontaram ou disseram que você seria, Deus ainda tem uma voz para clamar dentro de ti. Você será uma voz no teu trabalho, na tua casa. Você será uma voz profética por onde você andar. Assis não precisa de um novo governo. Assis não precisa de novos vereadores. Assis não precisa de novas empresas. Assis precisa de uma voz profética que chame o desenho de Deus para essa cidade, que chame o que Deus tem para esta cidade. E essa igreja será levantada como uma voz profética em Assis. E esta igreja já é uma voz profética em Assis. O que nós precisamos de carravas tormicado é calar a voz da nossa alma, é curar estas vozes que ecoam em nossa mente. O Senhor me mostra pessoas com pensamento acelerado. Você se deita na cama e a tua mente não para, e você não consegue ouvir a Deus, porque a tua mente tem falado tanto, as dúvidas têm falado tanto. Amanhã, segunda-feira, o que eu preciso fazer, e como que vai ser? E o Senhor diz hoje para a tua mente: cala-te, porque chegou o tempo de você ouvir a minha voz. Chegou o tempo de você ouvir uma voz que soará suave dentro de ti e endireitará as tuas veredas. E Deus diz a ele, ou melhor, ele diz às pessoas: eu sou uma voz que clama. Aonde? No deserto. No deserto. Por que no deserto? Existem muitas pessoas que dizem assim: Deus nos chamou para o deserto,
porque João Batista foi chamado para o deserto. Ai, 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 glória a Deus. Não, irmão, João Batista foi chamado para o deserto. Você não é João Batista. Por quê? Porque o desenho de Deus para ele era o deserto. Esse era o desenho. João Batista só daria certo aonde? No deserto. Porque Deus chamou ele para o deserto. Esse era o destino. Porque entenda uma coisa: Deus te chamou para ser alguém, estar em um lugar e fazer algo. Mais uma vez, ser alguém, estar em um lugar e fazer algo. A semente frutificará 30, 60 e a 100 por um. A 30 quando eu sou alguém, a 60 quando eu estou no lugar certo, a 100 quando eu faço o que é certo. A semente será 100% plena quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o lugar que eu devo estar e quando eu faço o que Deus me chamou para fazer. Isso aqui veio fresquinho do céu agora, aleluia. Aleluia. Ele era uma voz, ele sabia quem ele era. Eu sou uma voz. E a minha voz, ela deve funcionar no deserto. Pastor, me prova na Bíblia. Provo. Já volto para a mensagem dele. Quando João Batista foi preso, ele foi profetizar na prisão, pastor. Deus chamou ele para o... O que ele tinha que abrir a boca na prisão? Aí lá vai João Batista: eu sou profeta e a minha voz funciona, né? Aí ele chega lá na prisão. Esse Herodes adúltero, saindo com a Herodias, denunciou o pecado do cara. Faz assim comigo, ó. Perdeu a cabeça e morreu antes do seu ministério terminar. Porque quando você quer ser uma voz no lugar que você não tem que se meter, você não prospera. Lá na igreja tem uns par de profetas, porque nós somos profeta, aí o manto, né? E às vezes o profeta quer se meter onde não foi chamado, quer dar palpite aonde não lhe compete. Aí não é Deus que faz assim, sou eu mesmo. Brincadeira, irmão. Mas eu falo, vai para o teu lugar, porque aqui já tem uma voz que funciona. E numa igreja profética, a coisa mais perigosa que existe, pastor Atine e pastor Regis, são pessoas ativadas no profético que não tem caráter, que acham que devem se meter em qualquer lugar, que acham que devem profetizar para qualquer um. E aí entra no que eu iniciei falando. Uma voz profética, ela deve encontrar o seu lugar de atuação. E quando ela encontra o seu lugar de atuação, a terceira parte se cumpre. Qual é a terceira parte? Deus entrega para você uma mensagem. Qual era a mensagem de João? Endireitai as vossas veredas, porque está chegando aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé, porque eu batizo vocês com água, mas aquele que batiza com o Espírito Santo está chegando sobre este lugar, e ele está com a pá na mão e limpará a sua eira. Esse era o destino de João. E quando ele fazia isso, sabe o que acontecia? As pessoas saíam de toda a redondeza de Israel e ia procurar a voz lá no deserto. Eu quero dizer para você, quando você tem identidade, sabe o que você tem que manifestar, está no lugar certo, pode ser no lugar mais escondido de Assis, as pessoas vão até você, porque é Deus que leva elas até você. Talvez você fale: pastor, eu estou com o meu negócio numa rua escura, lá no cantinho lá, eu preciso ir para o centro.
realidade terrena, porque o centro dá certo para todo mundo, vai dar certo para mim. É ou não é assim? A tua realidade é onde Deus manda você colocar teu negócio, não é onde você quer ir. E uma igreja profética, sexta-feira, agora nós começamos um curso lá, e vai ser um curso de dons, né? Vocês estão tendo aqui, curso de ministério. Aí o Senhor falou assim para mim, para o profeta, antes de ativá-los, porque chegou gente lá de outras igrejas, sabe? Com a saia no pé, aleluia, né? Aleluia. Precisa falar mais alguma coisa? Já entenderam? Vocês são muito inteligentes. E é bênção. Glória a Deus, não tem problema. É filho. E aí a pergunta foi, depois que eu falei sobre o Peretz, os remadores do último escalão, que morre primeiro algemado no remo, que é o servo. Depois que eu falei isso, preguei, ensinei. Perguntas. Pastor, o que é profético? E eu disse, profético é se pôr a ouvir a voz de Deus o tempo todo, em todo lugar e em tudo que eu vou fazer. Eu não me movo por um sistema, eu não me movo por regras que não são do Espírito, apesar de toda casa deve conter regras e você deve obedecer. Mas na minha vida eu me movo pela nuvem, pelo Espírito, pela glória de Deus. Quando você entender isso, todas as áreas da sua vida vão começar a virar chaves. E o Senhor me fala muito forte que essa igreja tem um potencial profético, mas existem pessoas ainda que estão escondendo dentro dela a manifestação que Deus quer. E eu profetizo que hoje começa algo novo, que os pastores já começaram, mas hoje também o Senhor diz, é tempo de dar um up, dar um sopro maior, trazer algo maior, trazer algo sobrenatural, aonde aquilo que está escondido dentro de ti sairá para fora, torrentes de água viva virão, porque é o tempo escatológico de Cristo de acontecer essas coisas. Um grande avivamento invadirá a terra sobre os remanescentes, aqueles que suportaram, aqueles que não se dobraram a Mamon, a Baal, nem a Jezabel, aqueles que estão de pé prontos a ouvir o que Deus está falando. E se eu fosse você, eu largava uma vida de religiosidade, de porquês, de perguntas, de eu tenho a razão, eu tenho a minha opinião, pastor, e se rendia ao Espírito, e se rendia ao Espírito, e se rendia ao soprar do Espírito. Malaquias 4, 5 e 6, e eu já estou encerrando. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pastor, que profeta Elias é esse? Elias veio para confrontar Acabe e Jezabel, e Deus usou Elias com fogo lá no Monte Carmelo. E a Bíblia fala que no espírito de Elias, João Batista veio. E perguntaram para Jesus sobre este Elias, dessa passagem. E Jesus disse, o Elias veio, mas o Elias virá e restaurará todas as coisas. Então existe o Elias, o profeta. Existe o Elias no espírito de Elias, João Batista. E existe um Elias remanescente, a igreja dos últimos dias.
Diga assim: eu venho na unção de Elias para restaurar as coisas. Para fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando a unção de Elias virá, quando os filhos da casa se convertem ao coração dos pais da casa, e o coração dos pais da casa se converte ao coração dos filhos da casa, e a igreja entra em unidade perfeita. E aí Jesus disse assim: vocês têm que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou, e aí o Espírito virá sobre a terra. Deixa eu te falar algo. O avivamento pode começar em Assis, quando o coração dos filhos se converter no coração dos pais, e o dos pais aos corações dos filhos, e nós deixarmos as nossas vaidades e os nossos orgulhos, e andarmos em unidade. Amém? Quem quer isso? Você quer isso? Você quer mais da unção? Você quer colocar para fora este espírito que está aqui dentro, às vezes calado por tantas coisas, por orfandades, por rancores, por tristezas e angústias? Com a licença do pastor, se você quer isso, nós vamos orar por vocês. Amém? Amém? Não olhe para esse rapaz careca de 35 anos. Ah, pastor, 35? Não acredito, acho que tem 50. Eu sei que todo mundo pensou isso, não tem problema. Se coloque em pé, que é normal, já acostumei. Não olhe para mim, olhe para o manto. Amém? Amém? O manto, e não é o meu manto, é o manto do Espírito. Se você conseguir vir para frente, venha. Venha para frente, a não ser que você não queira. Rabacata rabachô, racadacei, rimianda soura caste cai. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Estocou rabacata che, rabacata rabachô. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Estou condemnando a sorrabacapa. Pastor, eu quero receber uma unção sobrenatural. Amém? E o que eu faço? Se renda. Se renda. Tenha sede. Diga: eu quero. Eu quero. Eu quero. Diga: vamos. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Não, não, não. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Vamos, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome. Vamos, profeta, vamos, profeta. Suba, 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 suba ao lugar alto. Rocotoshô. Você que fala em línguas, vamos, 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 vamos. Nunca é vencido. Não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar no teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar.
Eu quero conhecer Jesus. 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 Quero conhecer Jesus.
se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Tira o medo, suba no meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você. Que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, em ser um com você. Enquanto ministras, te entrego canções. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje eu sou o seu altar. Existe o mover de Deus neste lugar. Palavras foram declaradas que veio do trono de Deus para a sua vida. E essas palavras, quando vêm do trono de Deus, são mais preciosas que o rubi, que o diamante. Que você receba isso em sua vida e que você faça grandes coisas com elas. Uma palavra que vem do trono de Deus é uma palavra que direciona a sua vida para caminhos, para propósitos, para destinos. E hoje eu tenho certeza que vidas foram tocadas, porque o mover de Deus neste lugar, a presença dEle, algo especial, Ele trouxe para a tua vida. Às vezes você pode achar que foi por acaso, mas não foi. Foi o Espírito Santo que disse: vá a este lugar, vá a essa casa. O profético, ele tem esse poder de mexer com nós de dentro para fora. Quando você sente que uma palavra vem do trono de Deus e ela é direcionada para você, é Deus falando exatamente para você. Algo que o Senhor tem para a sua vida, direções que Ele tem para a sua vida, algo que Ele preparou especialmente para você. Você que é especial para Ele. Ele, quando criou você, foi de uma forma única. Não existe ninguém igual a você. Você é especial, é precioso para o Pai. Muitas vezes o inimigo tenta roubar essa identidade nossa de filho, dizendo que muitas vezes não somos merecedores ou não somos dignos. Mas você é filho de Deus. Amém. Que noite poderosa. Glória a Deus pela vida dos profetas. Amém. O ruim disso é que tem que acabar. Tem que terminar o culto. O povo tem que comer. O povo tem que ir embora. Mas nós não queremos sair debaixo dessa presença. Amém. Você estenda suas mãos agora. Nós temos que encerrar.
Amém. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para sempre. E diga amém. E aplauda bem forte, o mais forte que você puder. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E abrace quem está do seu lado, declare sobre ele uma palavra de bênção, com uma semana abençoada. Em nome de Jesus, seja instrumento, seja canal do Senhor. Ele te separou também para você ser bênção na vida de outros. Em nome de Jesus. Amém.